na verdade, uma estratégia de Jesus para evangelizar aquela mulher, pois, afinal de contas, não foi um encontro casual. O encontro de Jesus com a samaritana não foi casual, não, foi uma estratégia evangelística. Jesus calculou precisamente o local, o horário, o lugar para ter o encontro com aquela mulher. A terceira verdade que esta conversa nos revela são as prioridades de Jesus. Veja o que diz os primeiros versículos, 1 e o 2, capítulo 4 de João. E quando o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, versículo 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Em meio a contendas, em meio a disputas, em meio aos egos inflamados, Jesus simplesmente deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. É o que diz o versículo 3. E esta saída de cena de Jesus foi para justamente atender a uma prioridade maior. A prioridade de Jesus não era vencer uma disputa de egos. A prioridade de Jesus não era contender com os fariseus. A prioridade de Jesus era salvar uma alma que precisava alcançar a salvação. Quarta lição. Esta conversa de Jesus revela, por um lado, a rivalidade que havia entre judeus e samaritanos, e, por outro lado, nos revela a imparcialidade de Jesus. Ou seja, Jesus não tinha nada a ver com aquela rivalidade. Jesus não tinha que tomar partido com aquela rivalidade. E essa rivalidade se denota aqui no versículo 4. Estou aqui no capítulo 3, erradamente. Capítulo 4, versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? A mulher sabia da rivalidade, mas Jesus deixou bem claro ao longo da conversa que ele não estava ali, que ele não veio ao mundo para assumir um partido, para assumir um lado a favor de um grupo ou de outro grupo. Ele veio ao mundo para salvar o pecador. Não importa se era judeu, não importa se era samaritano. O que Jesus queria era salvar o perdido. Então, esta é a quarta lição que nós temos com esta conversa de Jesus com a samaritana. Afinal de contas, aquela rivalidade entre judeus e samaritanos era uma rivalidade histórica, era uma rivalidade étnica e era uma rivalidade religiosa. Histórica porque os judeus do Reino do Norte foram subjugados pela Síria, e com isto houve também uma miscigenação